Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Lucas capítulo 14, verso 15 ao verso 24, vamos ler esse texto. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe: primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. E o outro disse: casei-me e é por isso que não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os cegos e mancos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Quem crê nisso dá glória a Deus, cenáculo. Possa sentar, Deus abençoe a todos. Pastor, eu sou obrigado a dizer aos amados irmãos que não deixa de ser um propósito hoje nesse culto de quinta-feira, preparar todos que estão participando dessa ministração para o que vai acontecer amanhã. Porque amanhã, sábado, domingo, vão ser dias voltados exatamente para uso, fruto ou utilização dessa prerrogativa chamada Páscoa. E é mais ou menos assim o que a sociedade religiosa vai fazer. Jesus, por favor, você me empresta esse nome Páscoa para mim usar como eu quero? É mais ou menos como a sociedade religiosa está fazendo ao longo das décadas, dos séculos, com aquilo que é bíblico. E quando eu digo que é bíblico, quer dizer o seguinte: você pode participar desse advento, mas procure saber o que está por detrás disso tudo. Se você se encaixa nos interesses que se defendem dentro dessa causa chamada Páscoa, porque de repente você passando por lá e escutando direitinho Jesus significar esse propósito para a igreja em específico, de repente você descobre que não tem nada a ver com você e nem com as tuas razões e os teus propósitos pessoais. Mas o que é desonesto, para não dizer que é maligno, satânico? É a sociedade se achar no direito, como muitos estão até o dia de hoje, de usar a prerrogativa, a expressão, o vocábulo, né, para utilizar para outros fins, para outros meios. E é como, na verdade, a sociedade quer ser, nesse momento, vista por nós, como um Estado de Direito, e a igreja tendo que respeitar exatamente esses conceitos. Então, se dependesse do meu Senhor, essa pregação, essa parábola
que traz a significação do que é realmente a celebração da Páscoa. Se dependesse do meu Senhor, não só muita igreja fecharia, amando dele, como também muita gente ele impediria de pegar expressado, uma expressão de tão peso naquilo que ele sofreu, para ficar usando para outros fins. Então tema muito aquilo que a palavra ensina. A Bíblia Sagrada, ela está na igreja para fundamentar conceitos e princípios de fé, para que amanhã a igreja não se veja perdida como a sociedade está agora, né? Fazendo por meio da religião alegorias, não exercício de fé. Nós não admitimos, como a Bíblia também não admite, o movimento apostólico defendeu isso, que o nome de Jesus seja usado para exercício errado e desproporcional e contraditório ao propósito. Eu poderia falar muitas razões que envolvem a Páscoa e envolvem a minha vida com aquilo que aconteceu com o meu Senhor na cruz, mas vou fazer aqui o levantamento de 3 pontos significativos que revestem a igreja dos interesses de Cristo, do que Ele gostaria realmente que todos nós entendêssemos e vivêssemos daquilo que Ele ofertou por nós. Amém? Amém? Você quer saber? Você quer se inteirar nisso? Quer derramar o teu coração nisso? Primeira coisa que você precisa entender. Amém? Amanhã, sábado, domingo, não é o dia dele, tá? Não vai ser celebrado Cristo, vai ser feito um teatro. Vai ser feito um teatro para acender, alavancar as economias. E a igreja, grande parte dela, aproveita exatamente para encher o templo nesses dias. Amanhã, sábado, domingo, não tem nada de sagrado, especial, de importante, que Deus não vem fazendo ao longo desses dias também. Porque se nós realmente formos levar em conta o que Jesus ensinou, todo dia é o dia dele. Eu não sei que porcaria que é essa que só lembram ele. De 25 de dezembro, só lembram ele em datas específicas, sendo que para a igreja, todo dia é Páscoa. Todo dia é o dia da celebração daquilo que ele representou na cruz do Calvário. Quem testifica diz amém. Amém. Então você vai abrir o texto aí mesmo, né, do versículo 14. Aliás, capítulo 14, versículo 15. Leia em voz alta para o pastor, por favor. Amém. Como todo mundo percebe nesse versículo, não foi o Senhor que fez o levantamento da questão. Alguém fez lá e fez com todos os pensamentos e sentimentos positivos, mas o Senhor aproveitou para engajar exatamente o conceito do que seria a celebração desse sentido, Páscoa, do sentido de Deus poupar o homem de que ele seja condenado, de Deus passar por cima dos seus pecados, não levar em tempo a sua iniquidade, a sua ignorância, e dar uma chance de que ele se arrependa, de que ele se converta. Páscoa, na tradução literal, quer dizer passagem, oportunidade com Deus de mudar de vida, de perspectivas em relação ao seu reino. Novamente digo, o primeiro ponto de interesse de Cristo com aquilo que ele está pregando por essa parábola é levantar o sentido dessa expressão, o sentido, poupar. Mas Deus está me poupando do quê? Vamos procurar saber. Aí diz a indagação ou a afirmação de alguém lá no meio da multidão, dizendo que era bem-aventurado aquele que comia do pão desse reino. Então meu Senhor entra no mérito, em João capítulo 6, e se a igreja abrir,
você vai ver o que ele na verdade quis dizer em torno disso, né? De quem é realmente, do que é feito este pão, do que representa este pão, esse símbolo, esse alimento. Queria que a igreja abrisse o texto de João capítulo 6. Lê o versículo 48 para o pastor, por favor. Pode ler. Leu de baixo. Mas aqui está o pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? Do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E se você observar, ele mantém na pregação o sentido de que o pão que Israel precisava receber de Deus era ele. Que o pão que os judeus e Israel precisavam se alimentar consistia naquilo que ele iria ensinar e representar também por esse povo, como representou por nós também. Então, o primeiro ponto que Jesus ele traz com interesse de que a celebração realmente valorize em torno da Páscoa e do que ele representou na cruz do Calvário, é o fato dele existir, dele ser maior do que a vida, maior do que qualquer conquista nessa terra. Para os judeus, o maior advento da vida deles representava exatamente o que? Ter sido alimentado por Deus no deserto. E Jesus está fazendo o levantamento aí em João 6. E o que ele diz para os judeus aí no Evangelho de João 6? Que agora o maior advento de Deus para não só Israel, como toda a humanidade, é o fato de Jesus estar ali, diante deles, para dar a vida dele pelo resgate do pecador, ou de todos que pecaram. Então aquele que comer da minha carne, que comer do meu pão, aquele que se alimentar de mim, eu viverei nele e ele viverá em mim. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E você vai ler a pregação do Senhor e você vai chegar numa conclusão que ele está fazendo um apelo para que aquele que queira se salvar, mediante o que ele representou, viva por ele e não mais pela vida. Porque agora ele é mais importante do que a vida, mais importante do que tudo que o homem poderia conquistar, que ele poderia alcançar, que ele poderia receber. Então na Páscoa, a participação mais importante, mais primária, mais primordial, é o líder dela. É aquele que dá razão dessa expressão existir, desse nome ser utilizado. É o fato dele existir. Mas aonde está a maldade do povo judeu, como dessa geração posterior, que foi amada por Deus pela entrega do Filho? Que ao invés deles adorarem o Salvador e não a vida, eles preferem a vida. Então a Páscoa passa a ter um sentido tão igual como foi para os judeus. O que é para essa sociedade hoje? Que é exatamente a oportunidade de você poder se realizar materialmente. É o culto do bezerro de ouro. Deus nos tira do Egito, nos coloca no deserto para prestar culto a Ele e as suas leis e os seus mandamentos. Só que nós cansamos de nos submeter a Ele e esperar por Ele, aguardar a vontade dEle, e chegamos à conclusão que a melhor coisa é levantar um bezerro de ouro aqui, para que Ele seja o nosso líder, a nossa direção, a nossa instrução. Então cria-se no conceito teológico que o que Israel deu partida, na sua perversidade, a igreja hoje evoluiu, que é a metafísica. Pois hoje, nesse exato momento, as igrejas valorizam muito mais
A Páscoa que te dá passagem para você poder se enriquecer, se realizar na terra, do que essa que Deus está proclamando no seu Filho como advento maior, que é não te condenar. Isso é Bíblia. Você quer medir a honestidade da igreja? Minha gente, ouça o que eles pregam. Já seria contraditório dar uma data para a morte de Cristo. Já seria contraditório dar um calendário para as festividades cristãs. Não existe isso na Bíblia. Porque Ele quer que a igreja viva por Ele todo dia. E que essa peregrinação de fé que o Evangelho prega e defende não acabe se tornando o que se tornou para a sociedade agora, um mero formalismo. Então, infelizmente, a Páscoa de Deus se tornou a Páscoa do povo. E ao invés de adorarem o Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz para que Deus não condenasse o pecador, agora transformaram numa passagem aonde todos, por intermédio do nome dele, têm condições espirituais e mentais para alcançar sucesso na terra. É o culto do bezerro de ouro. Jesus, ele não pode ser substituído pela vida, entenda isso. Ele é a vida. Você pode viver sem a matéria, mas sem ele não. Não existe Páscoa sem ele. Não existe Páscoa sem a palavra dele. Não existe Páscoa sem o líder dela. Não haveria passagem se ele não tinha morrido, se ele não morresse, se ele não se entregasse, se ele não sofresse. Não há nada de perspectiva e expectativa com Deus se ele não intermediar relação, se ele não intermediar comunhão. Mas sabe, irmãos, o problema todo gira em torno desse aspecto. Infelizmente as pessoas, elas estão tratando Jesus como oportunidades e circunstâncias da vida, de melhorias instantâneas, de rapidez de resposta, de colhimento, de semeadura, essa coisa toda matemática, meramente material e matemática. Dificilmente você encontra uma pessoa hoje esclarecida na sua consciência de que aquilo que o Senhor representou por ela na cruz do Calvário não condiz com a vida material, mas com a redenção dela, pelo amor de Deus. Quem trata de coisa material é economista. Deus veio por intermédio do seu Filho tratar de uma coisa que o mundo não pode te dar. Coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Eu não sei quantos aqui colaboraram para que pessoas lá fora se alimentassem dessa ideia de que Jesus é a porta que se abre, a porta do sucesso. Ele não sofreu para dar dinheiro. Ele não sofreu o que sofreu para te dar emprego. Por mais que Deus tenha uma preocupação com a sobrevivência da igreja, Ele não veio por metafísica. Ele veio para ser a vida, a videira, o pastor que você não tem, o caminho que você não tem, a porta que você não podia entrar. Ele abriu pelo seu sofrimento e pela sua dor e pela sua justiça. A Páscoa não é mais importante do que o líder. A Páscoa não é mais importante do que o Salvador. Ela não existiria se ele não viesse. A primeira coisa que o Evangelho procuraria significar e atrair pessoas é que o maior advento de Deus na história da humanidade não consiste em ver homens nascer, se desenvolver, crescer, se formar, alcançar estatura, alcançar classe, alcançar nível superior social.
Ele veio para o advento do pecador que precisa se arrepender, do pecador que precisa se redimir, do pecador que amanhã vai cantar, vai louvar, exaltar esse Deus, porque vai dizer o quê? Eu saí do Egito, eu abandonei a escravatura, eu saí da minha condição maldita, Deus me tirou de lá, pela força de Cristo e pelo poder do seu sangue, e hoje estou aqui liberto, para testemunhar as grandezas de Deus na minha vida, as maravilhas que Ele tem feito na minha transformação, na minha libertação. Tem gente que vive pelo cotidiano, nós vivemos daquilo que é eterno, e por mais que precisemos da matéria para sobreviver, lutamos para que Jesus não seja igualado a ela e nem perca lugar, por certos interesses que esse mundo muitas vezes tenta nos envolver. Hoje eu, como pastor e pregador e missionário, eu vejo que é um desafio para o Espírito Santo atrair as pessoas para esse sentimento, para esse sentido de que Jesus é o maior acontecimento do homem. E o livramento dele é de não ser condenado por Deus, se ele se arrepender e se converter. Filho, o céu treme quando os anjos cantam: bendito seja o Cordeiro de Deus. Porque a coisa mais maravilhosa e gloriosa que Deus fez por gente que não presta, por gente miserável como nós, e agora querem reduzir a glória de Cristo, reduzir numa fórmula de sucesso na terra, em meras condições econômicas. Então essa Páscoa que vão celebrar agora esse final de semana, ela tem rosto voltado para a sociedade, para atender a demanda do luxo, da vontade vulgar que ela representa. Porque o dia que ela estiver voltada para anunciar o advento de Deus, da cruz, que Paulo define a mensagem do poder de Deus, a sociedade vai ser convocada e chamada a viver por Ele todo dia, a traçar planos de vida que o engrandeçam, o exaltem ao ponto dele se tornar a coisa mais importante da vida. E não mais o tratarão como coisa de domingo, como coisa qualquer, como uma mera campanha de libertação e de prosperidade e advento pentecostal, de línguas estranhas, de fogo saindo pela boca, saindo do sapato e das ventas. Mas como a coisa mais importante que Deus poderia dar para quem já estava condenado, o presente maior que Deus poderia dar para aqueles que não prestam, para aqueles que estão condenados, comprometidos, reprovados, que assim que o Evangelho trata a antropologia, todo homem desde Adão já nasceu condenado e ele veio para resgatar o que está comprometido. Eu não sei como é que você entregou tua vida para Jesus, mas eu entreguei a minha para Ele assim. E hoje para mim, a minha vida não tem sentido sem Ele. E a Páscoa que eu celebro é todo dia, é toda hora. Quando Jesus ele coloca na sua pregação que a condição relativa na fé para que o povo seguisse Ele era essa, de que todos vivessem por Ele e não por si mesmo, muitos discípulos o abandonaram em João 6, o largaram e disseram: como nós vamos suportar a pregação desse homem? Como nós vamos aguentar viver por Ele, da maneira como Ele está mandando agora? E só ficaram 12 e um ainda ia traí-lo. Isso quer dizer que a sociedade hoje, ela está debaixo do nome Jesus, porque está sustentada por heresias. Porque se tivesse sendo alimentada como eu estou te pregando hoje aqui, as igrejas não estariam cheias. Como estão?
Estão, porque infelizmente quem está dando pão lá é o circo, irmão. Não é o reino. Não é Deus que está nesse negócio. Então eu venho de igreja, nasci dentro de uma, meu pai e a minha mãe me criaram, me pariram praticamente dentro de uma. E eu venho de igreja que o bem-aventurado é aquele que viajava para Paris, é aquele que viajava para a Itália, é aquele que tinha filhos e formava os filhos em dentista e médico, que seguia a carreira social. Eu venho de igreja elite, de igreja que as pessoas se preocupavam com a roupa que vestiam para ir num culto. Não que a gente não tenha que se preocupar, mas você veste o que você tem e ponto final. Se você não tem carro, você vai de busão e mesmo assim você é crente e é salvo. Qual o problema? Porque você não tem um carro, você não é abençoado por Deus e não é salvo. Então eu venho desse conceito, o conceito capitalista, o conceito americano. Aquilo que chamam de protestantismo não é protestantismo, é perversidade, porque o movimento protestante que nós herdamos lá dos americanos é perverso, é maldito, é maligno, porque todo ele está moldado nesse conceito que o reino de Deus é carro, é casa, que o reino de Deus é roupa, é comida, é bebida. E Paulo dizia, não é nada disso, é justiça, é bondade, é misericórdia, é compaixão. Mas talvez você esteja lutando contra esse primeiro sentido que o Senhor Jesus está levantando nessa pregação. Bom, qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida? E a coisa que você mais se alegra quando lembra do que você conquistou como pessoa? Você vem falando sobre isso. E não é ele, eu te garanto. Poucos aqui eu acho que pensam assim. Mas já são batizados, já são excomungados, já são de igreja, já tem pastor, tem o nome dele no mural eterno da igreja, o quanto ele dá de dízimo, tudo isso ele faz porque é a tradição. Mas ele não enxerga Jesus como sendo o maior advento de Deus na vida dele, porque ele está querendo transformar o Cordeiro de Deus em bezerro de ouro, pegando a essência do Evangelho para criar, pavimentar um caminho aonde quem anda só quer se realizar aqui entre os homens. Deus não deu o seu filho para te dar uma passagem na faculdade, para te dar uma passagem na melhor empresa, para te dar uma passagem no melhor casamento, para te dar uma passagem para Paris, até porque está estourando bomba lá e eu te oriento a não passar por lá. E se for subir na torre, vai de paraquedas. Que hoje a Europa é o centro do Estado Islâmico. Eu te oriento a não passar por lá, filho, que a coisa está meio braba lá. Mas falou disso, ele acende, parece aqueles pavão, levanta, as asas, mostra aquele colorido e fica todo excitado, porque ouviu falar da passagem material, da passagem econômica, do dólar, da cotação, e disso e daquilo. E o Senhor pela parábola dizendo, o reino de Deus, ele se assemelha a isso, a um pai que pagou pela festa, no preço de um filho, e mandou chamar todo mundo para festejar esse acontecimento. E não há razões para festejar, se você não souber identificar quem é a pessoa mais importante dessa festa, e o que ela quer de você. Você se converteu assim? Se não, então você não é salvo. Você está fora dessa festa e ninguém te avisou, e eu vim te avisar hoje aqui. Teus princípios e teus propósitos com o cristianismo são meramente de honra própria, todos subordinados a mostrar quem você é e dizer o nível da tua capacidade. Já do crente é o inverso. Ele está na festa, porque ele sabe dizer no meio dessa multidão toda, quem é o líder, e a pessoa mais importante, que deve ser amada e adorada como a maior conquista de sua vida. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, cenáculo da fé.
Aleluia. Texto de Lucas, capítulo 14, versículo 20. Segundo ponto revestido do interesse de Cristo nessa parábola, para levantar exatamente o que é uma celebração pascual, à mercê, debaixo da vontade dEle. Abre o texto aí e leia Lucas 14, 20, bem alto, por favor. Amém, pode ler de novo em voz alta. Lê agora Mateus 22, verso 9 ao verso 10, por favor, cenáculo. Pode ler para mim. Mateus 22, verso 9 ao verso 10, por favor, leia. Amém? Como você leu no texto do capítulo 14 em Mateus agora, qual é a situação que o Senhor trata daqueles que não quiseram participar? Está claro e evidente para você? Hein? Que o acontecimento não era importante para eles, o que era mais importante para eles era a vida. Não era o advento de Jesus, era a conquista, o patrimônio, o trabalho, a vida. Então a primeira coisa que o Senhor tenta mostrar para nós aí é que a celebração da cruz, a celebração da Páscoa, ela não tem propósito ser valorizada e lembrada por uma sociedade que não está voltada para Cristo, porque são indignos até de professarem o nome do Senhor, tendo em vista que o que eles estão na verdade querendo agora alcançar, defender, trabalhar, desenvolver, não é para a glória de Cristo, é para a sua própria glória. O Senhor está tratando aí que gente que pega a bênção de Deus, a liberdade de Deus, a vida que Ele emprestou para gerar riquezas na terra, para gerar planos materialistas, como você pode perceber aqui, a hora que o Senhor vem para ele, ele não quer. A hora que Deus chama ele para dentro do seu reino, que o convoca a participar de um plano superior ao material, eles não aceitam. Uns dizem vou casar, outros dizem vou trabalhar, outros dizem vou cuidar do meu patrimônio. O Senhor está tratando claramente aí. E lá no texto de João capítulo 1, verso 12 ao verso 13, primeira identificação do pastor aqui com você. Olha como que as coisas são opostas. Você nasce, você vira gente, vira ser humano, desenvolve planos individuais, humanos, com a vida, relativo à vida. É diferente disso que João capítulo 1, verso 12, verso 13, está dizendo aí. Pode ler, pastor, por favor, bem alto. Então Jesus ele é um acontecimento que ele tem que ser celebrado, que ele tem que ser admitido com sentido e acontecimento. Qual é o acontecimento que o Senhor está levantando aí por intermédio de João? Que ele veio levantar uma nova ordem, feito de pessoas que nasceram de novo, numa experiência espiritual, que nasceram do que ele representou da cruz, a nível de conversão e arrependimento, que é o exercício da fé. Não são mais tratadas como pessoas normais, agora são tratadas como igreja, filhos de Deus, ou seja, raça adquirida por intermédio do Filho e liberta, transformada, regenerada, para que agora viva para a sua própria glória. Ponto.
O que a Páscoa representava para o povo judeu? O primeiro mês do calendário. O que a Páscoa representou na crucificação a nível universal? O primeiro mês do calendário. Tanto que o calendário nosso com o judeu, ele não é igual. Mas é uma mera hipocrisia, por quê? Porque o calendário tem uma influência cristã, mas a humanidade não quer saber de estar envolvida com esse propósito, de estar envolvida com este acontecimento, ou seja, de Deus extrair daqueles que são seres humanos, povo eleito, igreja, que diz sair do Egito para ir ao deserto e prestar culto a Deus e receber os seus mandamentos e passar a ser o seu povo, a sua nação, a sua família, o seu servo, a sua serva, filhos não nascidos do sangue, nem nascidos do homem, nem nascidos da carne, mas nascidos do Espírito, como João 3,3 diz, nascidos da água, nascidos do Espírito, porque estes vão herdar o reino do céu. Jesus veio para levantar uma nova ordem debaixo desse acontecimento de morte, debaixo desse acontecimento de entrega pessoal que Ele representou por nós. É o primeiro mês do calendário da nossa vida. Então, se hoje realmente nós fôssemos ter uma data específica para celebrar a Páscoa de Cristo, seria no dia do meu e do teu nascimento em Jesus. Seria nesse dia que você ia lembrar, foi o dia que o Senhor me tirou do Egito. Foi o dia que eu conheci Jesus, que eu me libertei, que eu me salvei, que eu encontrei, que eu o abracei. Foi o primeiro mês do meu calendário de fé. Foi o primeiro dia, hora, mês que eu entrei dentro de uma igreja e me abordaram com essa palavra maravilhosa, que Jesus morreu por mim, veio me salvar e me transformar. Tem mais sentido a Páscoa ter a data da nossa conversão do que a data dele. Porque o primeiro mês do calendário é a consciência do dia que ele ou nós nos encontramos com ele. Se lembra? Se é que você tem alguma data. Você lembra? Agora o que vai acontecer? O que vai acontecer esse final de semana de tão interessante assim que a sociedade vai falar sobre ele? Se ela não tem laços comprometidos com isso aqui que nós estamos tratando a nível de palavra, elas não têm sentido. Elas não têm o sentido de identificar o líder disso. Como também não tem propósito com esse acontecimento de testemunhar esse dia quando ela saiu do mundo da corrupção, da escravidão, da iniquidade. Mas querem pegar a carona na prerrogativa para estabelecer negócios com isso, como se fossem crentes, como se fossem cristãs, como se tivessem certa sensibilidade pelo que aconteceu ali. Sabe, o acontecimento de Jesus envolve a nossa vida, envolve os nossos planos, envolve a nossa história, envolve um dia específico e especial de todos nós, que eu posso contar para todo mundo, como Paulo disse, o dia que eu caí do cavalo, filho, o dia que Deus me humilhou lá, o dia que eu escutei ele dizer: Saulo, 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 por que tu me persegues? E esse homem contou por anos esse acontecimento na vida dele, o dia em que Jesus apareceu a ele. E depois daquele dia ele nunca foi mais o mesmo homem. Se tornou o quê? A igreja do Senhor, o discípulo do Senhor, o homem que nunca mais iria esquecer daquela data e daquele dia e daquele acontecimento onde ele
foi convencido quem era Jesus, aonde ele se converteu nos braços dele. Você tem algo marcante assim na tua vida, de Cristo? Você tem motivo para celebrar o advento da passagem todo dia, toda hora, todo instante, até com quem você conversa. São experiências que nós carregamos dentro de nós, que marcam a nossa história, e a nossa história não condiz somente com um dia por ano, condiz com tudo que a gente vem vivendo de lá para cá, desde o primeiro dia em que nós o conhecemos. Não é igreja, irmãos, não é pastor. Eu tenho 23 anos de pastor, de cristão eu nasci dentro de uma igreja, mas se eu te contar a minha história, ela é menor do que isso. A minha história com Cristo, tá? Ela é muito menor do que isso tudo. E aonde eu baseio a minha fé? É nesses dias, é nesse acontecimento inicial, que eu prendo a minha fé, a refletir, a pensar, a lembrar disso tudo e alimentar mais ainda a minha alma, para chegar lá onde Ele me pediu, no final, na última estação, no meu último estágio de fé. Eu me recordo de outras coisas não relativas a esse acontecimento da minha conversão. Sim, eu recordo, mas não são gloriosos para mim, não são importantes para mim, tanto quanto é isso. O dia que eu me rendi, e que eu o elegi e assumi na minha vida, e o que eu vivi depois disso. Isso é a minha Páscoa. Tem mais sentido para mim do que para Ele celebrar isso hoje aqui com você, inclusive. O dia que eu saí do Egito, e que Ele me levou pelas suas asas e me carregou para o caminho da fé, para me ensinar a verdade e me instruir na justiça de Deus, e me revelar este caminho que me trará salvação com Deus e experiências com a fé que estão além de um bezerro de ouro, de uma história material, de uma realização puramente materialista, que é o que a sociedade lá fora está querendo transformar. Outro ensinamento de acontecimento que o Senhor implementa nessa parábola. Olha o que Ele pede para o servo: vai chamar todo mundo, vai chamar todos que você encontrar, vai chamar os aleijados, vai chamar os mancos, vai chamar os coxos, os cegos, os pobres, os ricos, todos. Você sabe o que o Senhor está quebrando aí? O conceito familiar, porque foi assim que os judeus celebraram a Páscoa, dentro da família. Quando Ele vem para quebrar o conceito familiar e dizer à sociedade toda que a coisa mais importante para Ele não é a família, é a igreja. Porque aqui é onde estão reunidos todos aqueles que Ele mandou chamar. Lá existe filhos sem pai e mãe, lá existem esposas sem maridos, lá existem maridos sem esposas, lá existem famílias repartidas, mas está lá a família de Deus e a igreja do Senhor, que Ele vai vir buscar, que Ele vai vir arrebatar. A Páscoa que muitas vezes utilizam para fazer uma janta, para fazer um almoço, para fazer uma confraternização familiar, o Senhor usaria para saber quem é a sua igreja, e aonde estão aqueles que comem do seu pão e vivem por Ele. Aonde estão? Aí pela parábola, quando Ele altera o padrão da categoria familiar e implementa a igreja como sendo a consequência da sua morte, sabe, de certa forma, desrealiza qualquer um que tem plano material aqui dentro hoje, que pensa que para ele poder ser bem sucedido e aceito e honrado, ele tem que ter a sua família completa dentro da igreja. Para o Senhor, ele tem que estar salvo, ele tem que ser aquele que se alimenta do pão que é Jesus. Eu posso dizer para você aqui nessa noite que Jesus pode voltar e eu não ver
a tua família completa aqui e você não ver também a minha, não tira o mérito do acontecimento de Cristo. Ele mandou chamar você na esquina, não mandou ir lá pedir para tua mãe, mandou chamar você lá nos escombros, não te tirou de dentro de casa. Você não faz parte dessa parábola aí? Então você é um desses miseráveis que ele mandou chamar. Se você for, nós estamos juntos nessa. Eu não fui para o campo, não fui para o trabalho, não fui cuidar de negócio. Quando ele me chamou, eu vim. E se me disserem, mas aonde ele te chamou? Ah, me chamou lá no bar. Me chamou lá com uma garrafa de 51. Drogado, viciado, prostituído. Mas não, ela quer tornar o chamado dela uma coisa mais nobre. Aonde te chamaram? Do ventre. Do ventre da minha mãe. Quer ver minha barriga? Como ela é feia? Aonde Jesus te chamou? No ventre da mamãe. Lá o Senhor já dizia: eis que te digo, eis que te falo. Vai, tonto. Passa lá bem outro. Nós não somos do tipo que somos levados para esse tipo de coisa familiar e nem transcendente. Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, essa coisa de herança, né? Mamãe foi, você também tem que ser. Papai foi, você também tem que ser. Já diziam para mim, filho de pastor, pastor é. E eu quebrei essa ordem, porque acho que eu fui até os 19 anos de idade quebrando isso. E o meu Senhor aqui mesmo, desmotivando completamente a ideia de que o processo que Ele abriu para te salvar, tua mãe e teu pai têm mérito, e tua família também. Mas pastor, eles oraram, intercederam, fizeram mais do que obrigação. Mas não tem mérito nisso não, filho. O mérito tem aquele que mandou chamar e deixou você entrar de graça sem ter que pagar nada. O mérito quem tem é o líder que mandou o servo. Vai buscar quem não presta, vai buscar quem não merece, vai buscar quem está condenado, e deixou você entrar para participar desse acontecimento. Esse acontecimento que vai te dar o primeiro mês do teu calendário hoje. Se você não tem ele ainda, primeiro mês da minha saída do Egito, se você não saiu de lá. Ou então tirar esse peso de cima de você. Por muitas vezes se sentir obrigado, vocacionado a provar sobre o teu império, sobre o que você tem, o teu valor, o que o Senhor quer que você faça hoje aqui, reverta tudo isso, me prove de outra forma o teu valor, o quanto você é especial, o quanto você é chamado. Vem participar do advento da morte do Filho de Deus, que morreu para te salvar e te redimir, a fim de Deus não lhe condenar. Vem como pecador e miserável, porque Ele tem o perdão dos teus pecados e a libertação do teu mal. Vem você que está cansado, você que está oprimido, você que está desgastado, humilhado e vencido pelo diabo. Vem para Ele, porque Ele tem poder para fazer transformações gloriosas na tua vida, transformar você como transformou a água em vinho. Vem para os braços dEle, porque o que Ele tem para te dar é muito mais do que um carro, é muito mais do que uma casa, é muito mais do que um casamento, é muito mais do que uma roupa. É o nome escrito no livro da vida. Celebrai as bodas do Cordeiro, celebrai as bodas do Cordeiro, celebrai a ceia desse Senhor, porque o que ela conquista para nós, os nossos pais falharam, a nossa família ferrou com tudo. Vem mudar a tua história. Aliás, vem criar uma nova história. Não mais do filhinho da mamãe, do papai, do titio e da titia. Da família, a igreja da família. Grande porcaria. É tudo uma máfia. E se botar véu, pior ainda.
Gostoso é você entrar dentro da igreja e você começar a ouvir a história daquele povo que está lá. E eles começaram a te contar do que Jesus fez, do que Ele libertou, do que Ele operou, da onde eles saíram. Você quer ver a história mais linda dentro da igreja? Eram aqueles que estavam mais sujos, mais imundos. Não tem história, não tem celebração de Páscoa para quem é bom, para quem é honesto, para quem é justo. A Páscoa só tem sentido para aquele que era pecador, perdido, não tinha pastor, mas o Senhor o resgatou e mandou chamar, e hoje ele está aqui para lembrar lá naquele primeiro mês da sua vida, do seu nascimento, do seu surgimento, da sua libertação com Cristo. Lembrar daquele dia e dizer hoje aqui, por exemplo: Senhor, muito obrigado por estar hoje aqui dentro desta igreja, porque há anos atrás eu estava morto, falido, vencido pelo pecado, vencido pelo diabo, mas hoje eu estou aqui, Senhor, como obra das tuas mãos, para glorificar o teu poder e o teu santo nome. Entendeu? A igreja é como Pedro: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos riqueza e poder, mas o que a gente tem, nós damos aqui a graça do nosso Senhor, a palavra que vem do céu, que liberta o pecador e que ninguém precisa pagar por ela, que ninguém precisa fazer por merecer para tê-la. É só entrar para dentro e celebrar, porque Ele vai te deixar. É só entrar para dentro e dizer: eu tenho a ver com o que está acontecendo aqui dentro hoje. Tem algo que está acontecendo aí que eu quero também. Sabe aquela prostituta que invadiu a casa do fariseu, não pediu licença e foi lá e se jogou aos pés do Senhor e começou a chorar, a chorar, a chorar? Alguém explica para mim, por favor, o que fez essa mulher ir até lá e como ela soube que o Senhor estava lá e como ela foi tão intrometida. Sabe por quê? Porque ela ouviu dizer que Ele podia perdoar os seus pecados. E pensava o fariseu: se ele for profeta, ele vai saber que essa mulher não presta. Daí o Senhor olha para ele e diz para ele: desde o momento em que eu entrei aqui dentro dessa casa, você não me abraçou, não me beijou, não fez nada por mim, mas ela não para de chorar aos meus pés. A festa é para ela, não é para você, que está aí ainda pensando em vir, ainda está meditando lá em Salmos 91, se ele vai entrar no Evangelho. Ele ainda está em Cantares de Salomão: beije-me com um beijo da sua boca. Ele está ali naquele texto, entrou lá e não quer sair mais, o tarado. E não sabe quando ele vai para o Evangelho. A hora que ele vai entrar no Evangelho, ele não sabe, mas ele está lá, ele gostou do beijo da boca de Salomão. Sabe, irmão, nós estamos cansados disso, de paróquia, de teatro, de circo, de pessoas que usam a prerrogativa para outros fins e não para este, que tem sentido, que tem acontecimento, que muda a história, reverte ela e faz com que aqueles que creiam só tenham uma direção: viver por Ele. Amém? Eu vim da sarjeta, e você? Eu saí da sarjeta, não foi da mesa que Ele me tirou. Quando eu fui contar para a igreja que eu nasci, o filho de pastor que eu fui até os 19 anos de idade, todos eles ficavam horrorizados com o que eu falava, como se eles não soubessem que lá estava um perdido, não um filho de um pastor. O que mais eu me enojo da igreja é o comportamento dela diante dos fatos, e o quanto que ela é omissa na missão de trazer aqueles que estão perdidos para esse acontecimento. O que muda o homem? Se comportam como se tudo estivesse bem. Já não é o comportamento daqueles que estão dentro do salão. Eles sabem que eles estão ali e sabem pelo que vão celebrar. Quem é o líder e o que vai ser celebrado.
Mas tem gente, talvez hoje aqui nesse culto, que talvez você não saiba. E já caiu na filosofia, nos interesses próprios, explorar o nome de Jesus e tentar arrancar dele, né, as alternativas e as circunstâncias que você não conseguiu. E nós temos sofrido com isso, porque nós estamos à procura de instituir uma igreja, e o que mais a gente se depara é com público, não igreja. Por favor, separe. São diferentes. É que nem os discípulos. Público e discipulado no Evangelho é uma diferença enorme, porque público ia à procura do que ele tinha para dar. O discípulo ficava pelo que ele era. E hoje isso aqui está misturado. E pela misericórdia do Senhor, estou tentando trabalhar isso na tua consciência. Tem um batismo, tem uma história tradicional com a igreja, tem raízes com um movimento evangélico, tem isso, tem aquilo, mas você nasce desse sentido para Cristo? Você vem desse acontecimento que eu estou pregando aqui? Ou você é fruto do teu pai, da tua mãe, daqueles que te encaminharam para a igreja e hoje está aqui por influência deles? Se tiver, não se salvou, não é salvo. E eu estou aqui para te avisar: a árvore que não produz o bom fruto, o machado já está à raiz para cortá-la e lançá-la no fogo. Porque aquele que está plantado perto dele, à beira dele, submisso a ele, resplandece a luz dele, transparece o que ele foi, seus sentimentos, os seus propósitos, as suas vontades. É uma transferência de dados automático do Espírito Santo para a igreja. O que Jesus queria, o que ele buscou, o que ele fez, a igreja também quer. Mas não é o que está acontecendo com você. Em nome de Jesus você constituiu família, em nome de Jesus você teve filhos, em nome de Jesus você levantou patrimônio, construiu patrimônio. Meu pai e a minha mãe são isso, e saem por aí levantando o queixo para todo mundo, porque se sentem pessoas justas, se autodenominam como pessoas justas, reconhecidamente como pessoas realizadas. Eu não quero isso para mim. Eu tenho filho, tenho esposa, tenho família, tenho vida civil, mas não quero isso. Não é a história que eu conto, não. A história que eu conto do que eu estou vivendo com Cristo é diferente disso. É isso aqui. É da onde eu vim, como Ele me encontrou, como Ele me viu, como Ele me chamou, nas condições em que eu estava, e hoje o que eu faço para me manter perto dEle. Não chame de fanatismo, não chame de religião, não chame de extremismo. Leia a pregação desse Salvador, e talvez você se converta hoje do teu mau caminho, da tua audácia religiosa, do teu orgulho intelectual, da tua vaidade religiosa, e venha ser um verdadeiro crente. Até a tua família pode se salvar, quem sabe, se você acordar a tempo. Abre os teus olhos. O Senhor contabiliza uma igreja que nasceu aos pés do Calvário e até hoje se mantém fiel a Ele e vai permanecer até o último dia. E eu quero, sabe, estar dentro dessa igreja. Quero estar revestido desses interesses aqui. Quero estar entremetido com esses propósitos que o Senhor mandou me chamar para exercer. Texto de Mateus capítulo 22, verso 10 ao verso 14. Leia para mim, por favor, em nome de Jesus. Mateus 22, verso 10 ao verso 14. Leia, cenáculo. Vamos, meus irmãos, você está fraco, filho. Isso.
Isso. Isso. Isso. Preste atenção nesse homem aí, continua lendo. Amém? Amém? O que o Senhor está pregando aí? Também é a mesma parábola. Mateus está narrando, dando de maneira completa o que Lucas não registrou. E se nós ajuntarmos os dados, quando o Senhor ele vê a celebração completa e mandou os discípulos se esforçar para colocar todo mundo lá dentro e encher a casa, para todos estarem voltados para o mesmo sentido, para o mesmo acontecimento e também para a mesma identidade. E que identidade? Bom, nós temos o nosso líder aqui e vamos lá buscar dele as razões que lhe fizeram morrer, ser sacrificado, aceitar aquela dor, aquela sujeição dolorosa, humilhadora que nós não suportaríamos, ainda mais na condição de um filho divino. Vamos perguntar a ele, pelo que ele morreu? Daí o Senhor, nesta parábola, demonstra as suas razões. Quando ele olha para o salão cheio, ele procura exatamente ver naquelas pessoas a identidade dele, da sua morte, o que ele queria alcançar. E quando ele identifica alguém que estava fora do padrão, do propósito, da sua morte, o que ele faz com este homem? Manda tirar ele da festa e jogar ele no inferno. O expulsa da perspectiva e da esperança de uma salvação. Tira completamente a chance deste homem de se salvar. E por causa do quê? Porque faltava para ele conversão. A identidade de Cristo e a identidade da morte liga o pecado. Não haveria razões para um Salvador amando de Deus numa terra que não é pecadora. Se ele veio para salvar, ele veio salvar por quê? Porque o que está aqui embaixo está perdido, e a corrupção está aí, pode ser vista por todo mundo. Agora, filho, você veio celebrar o advento mais importante do Pai, que é a morte do Filho. Você está aqui, entrou de graça, Deus te amou, você creu, confia no amor de Deus, Ele te deu um filho, não foi? Deu. Mas aonde estão as vestimentas apropriadas para você celebrar esse advento aqui hoje? E ele não sabia responder. Talvez porque não tinha argumento. Então o Senhor fundamenta aí. Então amarra as pernas dele e os braços dele, joga ele para fora, porque não tem salvação para ele também. E esse cara passa a ser igualado àquele que foi atrás do campo, da família, dos animais, do patrimônio, porque ele, na ideia dele, acreditou que bastava estar ali para ser salvo. E o Senhor disse: não, para você ser salvo, você tem que dançar com uma música. Você tem que ter a identidade desse Cristo na tua vida. Você tem que ter o sangue dele. Lá em Israel, Deus já fazia sombra disso. Mandou imolar um animal sem mancha, sem defeito, novo, representando a figura de Cristo. E pede aos israelitas que fizessem uma marca na viga da porta, para que quando a morte viesse, não entrasse lá, porque era exatamente a comprovação de que todos eles tinham cumprido o exercício da salvação. O que Jesus está implementando aí é a mesma coisa. A razão pela qual ele morreu, que liga o nosso pecado, que quer aniquilar a nossa iniquidade e nos dar condição espiritual para sermos aceitos como povo legítimo dele. Mas se ele encontrar alguém dentro da igreja, um exemplo, né?
que aqui não é o céu, é a igreja, mas encontrar alguém dentro da igreja, que crê no amor de Deus, que professa o nome de Jesus, mas tem uma vida desregrada, contraditória, imoral, ele não vai fazer a mesma coisa hoje aqui? Cadê o teu testemunho de conversão? Aonde está a santificação? Aonde está o sangue de Cristo, comprovando que você se converteu de verdade? Não sei. Então, como não há desculpas para esse tipo de coisa, amarra ele, leve ele para fora, porque ele não pode entrar no reino do céu. Vamos celebrar a Páscoa hoje, dizem eles. Não tem sentido, o sentido que Cristo quer, o acontecimento que ele pede, e muito mais ainda uma identidade com a sua morte. Paulo dizia em Romanos 6 que o batismo de João Batista é o batismo da morte para o pecado, que nos apresenta diante de Cristo para sermos ressurretos com Ele, ressurgimos com Ele, no poder da sua glória. João Batista lá atrás, já era enviado por Deus como anjo do Senhor, para preparar os homens para ouvir o Evangelho, com o coração cheio de arrependimento. Mudou? Agora o conceito moderno é de que basta Deus dizer que Ele ama, basta Deus dizer que Ele deu um filho, que a sociedade está salva de maneira automática. Mas segundo o meu Senhor, não, você tem que estar adequado ao padrão de homem e mulher que Ele vem buscar. E se quando Ele vier e não enxergar o que Ele gosta em você, Ele vai mandar você ficar de fora. O pastor também. Eu posso ter vivido a minha vida toda dentro de uma igreja, ele vai olhar para mim, não vai ver o revestimento do seu interesse inserido na minha vida, ele vai mandar, amarra esse aí também e manda embora. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome não sei o que. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não basta dizer Senhor, 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 é necessário fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quem testifica diz amém. Amém. Você aceitou Jesus? Não é suficiente. Você crê nele? Não é suficiente. É necessário nascer de novo, se purificar, se limpar e ser o que ele quer que você seja. Ele tem que olhar para mim, para você e gostar do que ele vê. E dizer realmente com toda a voz: a Páscoa se cumpriu em você. Agora nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus, porque são lavados e redimidos pelo sangue. A morte já não pode mais atingi-los, a morte já não pode mais entrar nas suas vidas, a condenação de Deus já não tem mais poder sobre eles, porque o sangue de Cristo está vertido nos umbrais da porta dessa vida. Foi tirado da sarjeta, foi arrancado da maldição e da prisão e do Egito, e transformado para a glória de Deus, para que daqui para frente ele seja uma árvore frutífera, ele seja uma árvore cheia de testemunho para a glória do Senhor, e amanhã Deus o recompense com a entrada definitiva desse reino e a passagem pela porta do céu. E lá em Apocalipse 22, João escuta o Senhor dizer: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles vão passar pela porta do céu. Mas de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, aqueles que amam e praticam a iniquidade. Sabe, Deus procura chamar, mas Ele só quer o escolhido. Muitos vão vir, disse o meu Senhor, muitos vão entrar, vão encher salões e salões e salões de igrejas, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que estão vestidos e revestidos desses interesses que Jesus tratou com você hoje aqui. Eu não sei quem você é, mas meu Senhor sabe. Eu não sei o que você ia fazer amanhã, mas meu Senhor sabe. E por isso Ele mandou te chamar.
Porque você ainda está na sarjeta. E dizendo que é um crente. Você ainda está na condição de um perdido. E dizendo que é um crente. Então Ele mandou você se arrepender. E cumprir o que Ele te disse hoje aqui. E trabalhar para Ele. A fim de que essa justiça se cumpra em você. Sabe qual é o primeiro passo desse culto hoje aqui? Não sair do Egito. Continuo lá. E infelizmente estou adorando o bezerro de ouro que Israel se prostituiu. Porque só penso, só me envolvo, só estou envolvido com as coisas desse mundo. Não me libertei. Não consegui vencer. Então vem. Porque amanhã pode ser muito tarde demais para você. Assim diz o Senhor. Amanhã pode não dar mais tempo para você. Ainda que você tenha os teus celeiros fartos e repletos do que você trabalhou, tua alma está perdida e de nada vale o que você ganhou aqui. Bem-aventurado é aquele que come do pão desse reino. Assim diz o Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.